Meus amigos, minhas amigas, uma boa noite para todos nós. Que Jesus nos abençoe nesta noite tão especial, festiva para essa casa, para todos que têm feito parte dessa história, na condição de trabalhadores, de frequentadores, os pioneiros, certamente muitos deles aqui conosco, em espírito, participando dessas festividades, que possamos todos então nos sentir envolvidos pela paz de Jesus, pelo seu amor, pela sua misericórdia, que nos propiciou a bênção dessa escola da alma, por meio da qual tanto temos aprendido, tanto consolo, inspiração, instrução temos recebido. Vale aqui, claro, lembrarmos daquele dia, 2 de janeiro de 1962, quando alguns corações se reuniram para iniciar esse projeto de acolhimento e de iluminação de consciências e de corações. Alguns nomes que vamos aqui elencar, claro, estamos sendo injustos no fundo, porque não poderíamos aqui elencar todos os nomes que têm participado dessa história, mas sintam-se esses nomes representados por alguns nomes que aqui lembraremos, que participaram desse primeiro dia da ata de fundação. Ali estavam Dr. Pereira Brasil e Dona Yolanda, Dr. Pereira Brasil, que tem sido um querido benfeitor, Dona Micilene, seu Gaspar, saudoso vovô, seu Veridiano Valadares, que agora já se encontra no mundo espiritual também, ativo por lá, segundo as últimas notícias que tivemos. Então, por meio desses nomes, nós expressamos o nosso preito de gratidão a todos que estiveram envolvidos com esse projeto, do qual todos temos sido, ao longo dos anos, beneficiários. Herança bendita que nos legaram, porque muito mais valiosa do que qualquer herança material que pudessem ter deixado no mundo. Herança que segue produzindo muitos frutos e muito mais valiosos do que qualquer herança material que pudessem ter deixado. Então, se nós aqui estamos hoje a lembrar dessas figuras e a usufruir desses benefícios, é porque esses corações escolheram, já fazendo a conexão com o nosso tema, escolheram renunciar a horas de lazer, a horas de descanso, a horas de convivência com a sua família, para se dedicarem a esta empreitada, junto a uma família mais ampla que começaram a construir ao longo de tantos anos, de tantos decênios já, que vai se ampliando e formando o verdadeiro coração, a verdadeira alma, a verdadeira essência do que é uma casa espírita. Para muito além da construção física, que, como podemos ver pelas fotos, vai se alterando, vai se modificando no transcurso do tempo, a grande obra de uma casa espírita é, de certo modo, invisível, embora possa ser percebida, porque é uma obra nos corações. São os laços que se estabelecem, laços de amizade, de amor, de fraternidade, que ecoam séculos afora e que, como disse Jesus um dia a Simão Pedro, são esses os afetos da alma, os laços misteriosos que hão de nos conduzir a Deus. Isso é a alma de uma casa espírita ou de qualquer núcleo cristão. Desde o tempo dos apóstolos, o tempo glorioso dos mártires, até os tempos do Consolador, do Evangelho redivivo que agora vivemos, isso é o que precisamos buscar. É disso que precisamos nos nutrir. Que o Senhor, portanto, nos abençoe a todos que estaremos aqui nesta noite, que venham muitos anos mais de trabalho, muitos outros corações a se vincularem a esta obra e a esta casa espiritual, para que assim possamos fazer parte da grande caravana que se iniciou lá com 12, ampliou-se depois para os 500 da Galileia e hoje já se fazem milhões e milhões de corações que já ouviram o convite e se propuseram a caminhar. E justamente pensando nisso, então, o tema que nos foi proposto para reflexão nesta noite gira em torno de uma fala muito conhecida de Jesus, uma fala do Evangelho. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Já que meditamos aqui na figura desses pioneiros que escolheram servir,
e com isso nos legaram essa árvore tão dadivosa que é a casa do caminho, nós vamos buscar entender mais a fundo essa fala de Jesus, naturalmente à luz do entendimento espírita, que nos traz muitas chaves de compreensão de determinadas falas do Mestre que, numa análise mais superficial, mais imediatista, às vezes parece não fazer tanto sentido. O próprio Kardec, por exemplo, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de número 23, dedica todo um capítulo de comentários, de análises, ao que ele chama de estranha moral, que seriam certas falas de Jesus a priori incompreensíveis ou que pareceriam mesmo injustas, mas que à luz do entendimento espiritual da vida, das leis morais que nos regem os destinos, vamos percebendo estão repletas da mais profunda sabedoria. E é isso que nós vamos fazer aqui hoje, porque muitos os chamados, poucos os escolhidos, é dessas frases que podem gerar alguma incompreensão. Como assim? Deus terá então alguns escolhidos, alguns privilegiados que ele escolhe dentre tantos para serem mais beneficiados, para serem mais auxiliados, ou mesmo, como já chegamos a conceber, alguns dentre tantos que serão os únicos salvos? Faria sentido pensarmos nesses termos? E aqui nós vamos recorrer a Allan Kardec, na sua lucidez impressionante, quando nos traz, por exemplo, como um dos pontos principais de estudo em torno de Deus e das suas leis, um estudo sobre os atributos do Criador. Quando nós vamos, por exemplo, ao livro A Gênese, no capítulo de número 2 deste livro, nós vamos encontrar um capítulo inteiro de estudo sobre o Criador. E especialmente no item 19, há um trecho ali, há uma consideração de Kardec que, pelo menos para mim, soa ou se apresenta como um dos momentos mais brilhantes. É até difícil enumerar os momentos de brilhantismo de Kardec, inspirado pelo alto, mas nesse quesito ele trouxe-nos assim uma ferramenta extremamente útil para analisarmos tudo que chega até nós, todas as fontes de conhecimento, oriundas da religião, da psicologia, da filosofia, da ciência, seja de onde for. Kardec nos mune de um recurso essencial para analisarmos todo tipo de conhecimento. Ele diz: este será o eixo universal, o crivo que será utilizado para a análise de tudo que chega até nós em termos de informações, em termos de conhecimentos. Ele fala ali dos atributos de Deus, dizendo o seguinte: qualquer coisa, qualquer compreensão, qualquer teoria, qualquer hipótese que venha a diminuir ou a negar um dos atributos de Deus, não poderá estar com toda a verdade. Ou ela é incompleta, ou ainda não a entendemos em todos os aspectos, ou ainda precisamos desenvolvê-la e amadurecê-la mais, a fim de que ela se harmonize com os atributos de Deus, que são o eixo, o critério universal para análise de qualquer conhecimento, teoria, hipótese. Por exemplo, foi por meio desse recurso, desse tipo de análise, que Kardec chegou a mudar sua ideia, sua visão sobre a reencarnação. Antes não era ele partidário da ideia da reencarnação, e ele escreve isso na Revista Espírita. Mas, tanto pelas comunicações dos Espíritos, mas principalmente por essa análise dos atributos de Deus, ele então se convence. Não faria sentido. Não teríamos um Deus justo, perfeitamente justo, não fosse a multiplicidade das existências. Porque como explicar destinos tão diversos se temos uma só vida e se Deus é justo? Como conciliar tudo isso num mesmo pacote? Deus é justo, cada um tem uma vida e cada um terá um destino completamente diferente do outro. Por que alguns com vidas tão mais ásperas, às vezes, desde a mais tenra infância, e outros com vida aparentemente tão mais amenas, vidas tão mais amenas ou com menos lutas? Porque alguns vivendo alguns poucos anos, outros com toda uma existência de trabalho, de possibilidades, de escolhas? Partir então do critério
dos atributos de Deus, neste caso a sua suprema justiça, Kardec chega a concluir: não há como conciliar a ideia de um Deus perfeitamente justo com a ideia de uma só existência. Ou temos uma multiplicidade de existências, que então explica todas as coisas, porque ora temos uma vida mais amena, ora temos vidas de mais lutas. A vida que temos agora é um produto de vidas anteriores, isso passa a ser justo, isso soa justo, mesmo ao nosso senso de justiça ainda tão imperfeito. Aplicando, portanto, esse mesmo princípio à frase de Jesus, nós chegamos facilmente a compreender que Deus não pode ter privilegiados. Deus não pode apenas escolher alguns em detrimento de outros tantos. Então há que se ter uma outra compreensão dessa fala de Jesus, porque o Mestre não endossaria o que Deus não pode ser. Nós não sabemos tudo o que Ele é, dirá Kardec, mas nós já sabemos algumas coisas que Ele não pode deixar de ser. Essa é uma das frases mais belas de Kardec. Algumas coisas Deus não pode deixar de ser para que Ele seja Deus. Se há uma contradição interna, Ele já não é mais Deus. E é isso que nós vamos aplicar à frase de Jesus. De modo que escolhidos agora não poderá ser entendido como algum privilégio, algum favoritismo, alguma particularidade do Criador. Não mais uma visão tão humanizada, no sentido de trazer para o que é humano, né? Uma visão tão antropomorfizada do Criador, a ponto de compará-lo a um monarca, um imperador terrestre, que oferece mais benefícios àqueles que mais o bajulam. Deus, o Criador cósmico do universo sem fim, que temos desbravado aí por meio do Hubble, agora do James Webb, esse Criador de dimensões que não conseguimos sequer abordar, não poderia se amesquinhar, não poderia se tornar tão pequeno diante de nossos olhos e de nosso coração. É aí que nós vamos, então, à fonte dessa fala, porque ali Jesus já nos traz algumas pistas para entendermos melhor o que ele quis dizer, com muitos os chamados, poucos os escolhidos. E como nós sabemos, essa fala do Mestre está registrada no Evangelho de Mateus, capítulo de número 22. Logo no início do capítulo, nós temos uma das chamadas parábolas do reino, mais especificamente a parábola do festim das bodas, em que Jesus vai comparar o reino de Deus, aquele do qual ele se fez arauto, à festa de bodas ou de noivado do Filho do Senhor. No caso ali, uma referência a ele próprio, que vinha à terra como representante do Criador para estabelecer o casamento, o noivado entre a humanidade terrestre e o Criador, entre cada criatura, cada alma e o Criador. Numa figura que é muito presente no Antigo Testamento, em vários momentos nós vamos ver a relação entre Deus e as criaturas, ou entre Deus e a humanidade, representada como um casamento, a expressar vínculo, aliança, cometimento. Por isso Jesus inaugura a sua missão pública na chamada festa ou bodas de Caná, um casamento. Como a dizer que, enfim, a humanidade entrava agora no processo de estabelecimento desse vínculo definitivo com o Criador. Por isso João Batista chama Jesus de o noivo e diz: o amigo do noivo se alegra quando enfim o noivo vem em busca da noiva. Esse é o simbolismo do Evangelho, porque de fato, meus amigos, descobrir o Evangelho, a alma que descobre a essência, o âmago do Evangelho, é uma alma em festa. É uma alma que vive uma festa, uma alegria, um contentamento como nunca antes. É uma alma que descobre um banquete, um alimento jamais antes saboreados. É algo completamente diferente. Isso é o Evangelho. É uma festa. É uma festa que está posta, os convites difundidos, espargidos, mas uma festa para a qual nós temos adiado a nossa presença. Temos postergado circularmente o aceite. Por isso, Emmanuel, a si mesmo, e poderíamos dizer aqui, falando em nome também dos espíritos que estiveram envolvidos no advento do Espiritismo, ele diz: eu sou
um simples pregador de cartazes, convidando para a festa do reino. O Espiritismo não é senão um reconvite do alto, das miríades de espíritos que voltam em nome de Jesus, de novo, a espargir o mesmo convite de há 2000 anos, dizendo-nos: a festa está em curso. Por que postergar? Por que não aceitar? Por que nos privar de tamanha alegria, de tão festivo e luminoso banquete, se as possibilidades estão ao nosso alcance? Como dizia um sábio do Oriente, por que permanecermos presos se as chaves da prisão estão em nossas mãos? Por que não adentrarmos se o convite já nos foi entregue e tantas vezes? Então essa é a parábola da festa das bodas. E aí, resumidamente, não vou contá-la toda aqui porque daria um seminário inteiro, um estudo aprofundado sobre ela, mas vamos nos deter aqui em alguns pontos. Porque Jesus diz que existia então essa festa, que os primeiros convidados foram chamados, se recusaram a ir, né? Distraídos que estavam por outras coisas. Um diz: não, eu vou para o meu campo, para as minhas coisas. Outro diz: eu vou para os meus negócios. Alguns dos convidados, inclusive, se apossaram, torturaram, feriram, mataram aqueles que foram enviados para os convidar. E então Jesus diz que o convite foi ainda mais ampliado e que os seus mensageiros foram enviados a todos os caminhos, a todas as saídas dos caminhos, convidando a todos. Chegando à festa, o Senhor passeava ali entre os convidados quando dá com um indivíduo que não estava trajado com a vestimenta esperada, com a chamada túnica nupcial. Então indaga o porquê dele não estar com a túnica e ele é lançado fora da festa. E é aí que Jesus então conclui: porque muitos são os chamados, poucos são os escolhidos. Como disse, nós não vamos trabalhar cada detalhe da parábola, mas vamos nos ater aqui a alguns pontos que julgamos serem os mais capitais. Primeiro, essa compreensão em torno do que seja a escolha, o escolhido. Jesus busca deixar isso de maneira mais evidente no texto por meio dessa simbologia da túnica. Para estar na festa, é preciso trajar uma determinada túnica, uma determinada vestimenta. O que significa dizer que aqueles que realmente poderão participar dessa festa são os que se preparam para tanto. São os que se capacitam ou os que se dedicam ao porfiado, ao moroso trabalho de tecerem a própria túnica, que os permitirá então adentrar esta festa e ali permanecer, ali estar. Na nossa visão espírita, isso fica mais claro para nós, porque vamos entendendo que a festa é um símbolo do reino de Deus e que o reino de Deus não é um lugar, não é uma circunstância. O reino de Deus é um estado de espírito. O reino de Deus é a possibilidade que o espírito vai construindo para si de cada vez alçar-se a mais elevados planos de comunhão e de sintonia com o Criador, com os espíritos sublimados. E para tanto é preciso elaborar a nossa túnica, purificar o nosso envoltório. Essa túnica, por exemplo, poderia muito bem ser compreendida como o conceito espírita de perispírito. Só estarão habilitados a alcançarem mais elevados planos de comunhão, sintonia, percepção das maravilhas da vida e da criação, os espíritos purificados, cujos perispíritos, as túnicas, as vestimentas estão purificados. Porque Kardec vai dizer, quanto mais materializado o perispírito, isso no livro A Gênese também, mais limitado é ele em suas percepções. Também no livro dos Espíritos, quando ele traz lá um maravilhoso estudo chamado Ensaio Teórico sobre as Sensações do Espírito. Quanto mais materializado o espírito, menos ele está apto a perceber a beleza que nos cerca. Porque também dirá Kardec no livro Céu e Inferno, o céu está em toda parte para aqueles que o souberam construir.
para aqueles que já souberam se conectar às vibrações celestiais. Onde estão, estão conectados ao céu. Onde estão, percebem a festa e a beleza da vida. Porque estão habilitados para isso. Se prepararam, trajaram a devida vestimenta, que é a vestimenta do progresso, da purificação espiritual. Portanto, agora, o escolhido, aquele que estará habilitado para estar na festa, já ganha uma outra conotação. Porque se falamos de trabalho, de construir a vestimenta, falamos de esforço próprio. Falamos de construção no tempo, no espaço. E é aí que está a chave para o entendimento de quem são os escolhidos. Não são privilegiados, não são sorteados por Deus, são os que escolheram. Uma vez ouvido o convite, uma vez recebido o convite, escolheram operar conforme as orientações do convite, conforme o programa estabelecido por Jesus. E é aí que se habilitaram, portanto, a participar dessa festa. Entreteceram a própria túnica. Inclusive, também entra no caso quem decide se provar e se expiar, né? No caso, que Sim. não vem sendo sofrimento, né? Isso. E o sofrimento, nesse caso, é uma professora incrível, porque nos coloca em harmonia, não em dissonância com aquilo que a gente está sentindo. Exatamente. É a escolha de perseverar apesar dos percalços, das lutas que a partir daí virão. Então, a gente sai de uma visão superficial, ou mesmo mesquinha, reduzida do Criador, e agora entendemos o grande conceito que, nas palavras do próprio Kardec, a fala de Jesus, resume toda a justiça divina, a cada um segundo as suas obras. Escolhidos serão os que escolheram, apesar das lutas, sacrifícios e renúncias, servir, operar com Jesus, engrandecer-se, crescer, para com Ele expressar essa vida mais abundante, para se fazerem com Ele arautos também desta festa, aqueles que também semeiam convites pela vida renovada que demonstram, que expressam com Jesus. Essa é a visão de escolhidos. Para ilustrar, vamos recordar aquele que foi chamado de o vaso escolhido. O apóstolo Paulo, um dos maiores, sem sombra de dúvidas, trabalhadores cristãos que este mundo já viu. 30 anos ininterruptos de estudo, de meditação, de serviço infatigável com o Mestre, vencendo chibatadas, pedradas, naufrágios, fome, frio, nudez, perseguições, calúnias, todo tipo de empeços, não foram capazes de parar aquela grande alma que, tendo ouvido o convite, aceitou sem pestanejar, aceitou integralmente e demonstrou para nós a força renovadora do Evangelho de Jesus. Ele foi chamado de vaso escolhido, mas por ser um privilegiado. Recordo-me de um registro que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19 de Atos, versículo 11, quando Lucas, que é o autor de Atos, discípulo de Paulo, escreve assim: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Emmanuel vai comentar esta lição no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo de número 74, chamado Mãos Limpas. E Emmanuel, muito sagaz na sua análise dos textos do Evangelho, não deixa passar esse detalhe, porque o texto não diz, e Paulo fazia maravilhas extraordinárias. O texto diz, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Há uma imensa diferença aqui. Emmanuel não deixa passar. E ele diz assim, quantos não analisam a vida do grande convertido, pensando só no apóstolo já glorificado, elevado ao panteão do cristianismo, luminoso e etc. Quantos não meditam somente nesses termos, achando nele uma espécie de privilegiado, que foi buscado pessoalmente por Jesus? Mas ele também indaga, Emmanuel, quantos, no entanto, meditam no quanto custou a Paulo oferecer mãos limpas para que Deus, por meio delas, pudesse operar maravilhas extraordinárias. Porque foram as mãos limpas, no trabalho purificador,
vencendo remorsos, trabalhando as culpas, renovando os sentimentos, mudando e construindo novos hábitos. Foi esse o trabalho que gabaritou as suas mãos para serem utilizadas pelo Criador. Diz Emmanuel, raros pensam nisso. Porque nós queremos pensar nos louros, na reta final, na coroação. Não queremos pensar nas horas de insônia, nas horas de perseguição, nas tantas lágrimas que foram um adubo para a árvore divina do Evangelho. Nós queremos pensar em um Chico Xavier, o médium glorificado. Quantos pensam nos 60 anos, mais de 60 anos de mediunidade, convivendo com espíritos não só iluminados, ou achamos que Chico Xavier convivia só com Emmanuel e com os espíritos luminosos? Pensamos em Chico geralmente nesses termos, mas não imaginamos naquilo que são os bastidores da vida. Quantas lágrimas, quantas renúncias silenciosas, quantas preces na intimidade do seu quarto e do seu coração, que só ele e Jesus puderam ouvir. Quantas renúncias, quanta dedicação. Esse é o preço da escolha. Mas, naturalmente, a retribuição é tão vasta, é tão grande, que não poderíamos sequer comparar. Mas isso é escolher. Paulo foi um vaso escolhido porque escolheu fazer do seu coração um vaso a transportar o amor de Jesus. Mas ele mesmo dizia, eu sou um vaso de barro, frágil, imperfeito, mas mesmo um vaso de barro, nas mãos de Jesus, pode ser útil. Assim conosco. Quem de nós não se reconhecerá como um vaso frágil, de barro, mas mesmo um vaso dessa natureza, bem limpo, purificado no esforço diário, de remover do nosso coração o que seja fel, o que seja vinagre, o que seja amargo, se pudermos ofertá-lo ao menos limpo, tanto quanto possível a Jesus, dele o Senhor fará um recipiente da água pura do seu amor, dessa água que por onde passa alivia os sedentos, porque oferta esperança, recomeço, vida nova. É isso o que significa vaso escolhido, de modo que qualquer um de nós pode ser, sem a pretensão de querermos ser como Paulo, mas poderemos ser à nossa medida um vaso escolhido, se escolhermos ofertar o vaso do nosso coração limpo a Jesus. Porque essa é a grande questão. Emmanuel tem uma mensagem no livro Irmão, capítulo de número 10, chamada Escolha, em que, falando sobre a escolha, ele nos diz isso, que mais do que algo assim específico, né? Porque quando a gente fala de chamado e de escolha, a gente pensa em algo formal, quando um espírito aparece, chama, quando alguém da casa vem nos chamar a um trabalho. Não, ele fala que isso é algo muito mais corriqueiro do dia a dia, porque em verdade é o seguinte, a vida é repleta de chamamentos, convites de toda sorte, várias forças nos convidam a sermos dessas forças instrumentos. E conforme a minha escolha, é o que eu vou me tornar. Então ele vai dizer assim, que nós nos tornamos ou somos escolhidos para sermos recipientes, para sermos instrumentos, para sermos arautos das forças que escolhemos cultivar e buscar em nosso coração. Jesus já diria isso de outra maneira. Onde está o teu coração, está a tua vida. A que você vincula o seu sentimento? O que você mais busca? No que você mais pensa? Isso é o que você vai ofertar ao mundo. Do que você enche o seu coração e a sua mente? É o que você vai ofertar a partir do recipiente que você é. Então, Emmanuel traz alguns exemplos. Por exemplo, diz ele, aquele que vive a buscar espinhos será escolhido pela vida para ser um espinheiro. E onde está, ele oferta espinhos. Aquele que vive na vida à busca de desencantos ou apenas anotando desencantos e amarguras é escolhido por essas forças para capitanear o desânimo. Onde ele passa, ele leva com ele o desânimo. Porque ele escolheu tanto buscar isso que essas forças falam, nós temos ali um instrumento. Outras mentes que estão na mesma sintonia dizem, nós temos ali um arauto, nós temos ali um canal e vão buscar associar-se a essa criatura.
Da mesma forma, aquele que busca estudar e aprender é escolhido pela vida para ser uma fonte de esclarecimento, de orientação a outras vidas. Aquele que busca ofertar as flores da bondade será escolhido depois pela vida para colher os frutos da simpatia. Como ele oferta tanta bondade, tanta gentileza, a vida escolhe ele para colher e espargir os frutos da simpatia. De modo que cada um de nós, na mesma maneira que escolhemos, seremos escolhidos por forças similares que nos utilizarão para espargirmos esses valores vida fora. De modo que Emmanuel diz nessa mensagem: os teus pensamentos mais íntimos, os teus sentimentos mais íntimos são ímãs vigorosos que aproximam da sua vida as forças que você mesmo escolheu buscar, cultivar no seu coração. Isso é escolha. É escolher o que eu quero difundir, do que eu quero fazer o meu coração um recipiente. É de amor? É de alegria? É de esperança? É de otimismo? Ou é de amargura, de desencanto, de desalento, de revolta? É isso que nós vamos ofertar. Como já dizia também Jesus, o homem bom, do bom tesouro do seu coração, oferta boas coisas. O homem mau, do mau tesouro do seu coração, oferta coisas ruins. No sentido de que aquilo de que nos preenchemos, aquilo que mais buscamos, é o que teremos a ofertar vida fora. Nesse sentido, portanto, vaso escolhido porque foi aquele que escolheu. E Emmanuel faz questão de frisar isso no prefácio da obra, no livro Paulo Estevão, porque ele diz assim, que a obra foi escrita com alguns objetivos, em especial nos despertar para os nossos deveres, para que deixemos essa condição de expectativa, para que tomemos o nosso posto, o nosso lugar na tarefa dos servidores de Jesus, ou na lista, no conjunto dos servidores de Jesus. E ele diz assim, a respeito de Paulo, o vaso escolhido: é certo que o tecelão trazia o seu ministério. Ele tinha uma tarefa específica. Jesus o designou para isso quando falou para Ananias: vá até ele, porque é para mim um vaso escolhido. Mas Jesus também disse a Ananias: e eu mostrarei a ele quanto deve padecer pelo meu nome. Em outras palavras, qual o preço da escolha, mas qual também a recompensa da escolha por Jesus. Então, o Emmanuel diz, é certo que ele tinha o seu ministério, mas o Emmanuel também acrescenta: quem de nós estará sem um ministério de Deus no mundo? Quem de nós estará sem uma tarefa? Quem de nós não terá sido chamado? Muitos, acrescenta ele, dirão que são inscientes a respeito da sua tarefa, que não conseguiram ainda entender qual que é a sua tarefa, que não receberam chamado ou convite algum. Mas Emmanuel faz questão de acrescentar. Diz ele que, além da ignorância, há, nesse quesito, muita desatenção e muito capricho pernicioso. O que Emmanuel está dizendo? Que nós não temos percebido os convites, que são tantos, muito mais do que imaginamos, porque estamos desatentos, distraídos por outras coisas, ou porque há em nós ainda um capricho pernicioso. Porque, gente, é fácil aceitar os convites que são agradáveis. Todo mundo quer. Agora, a verdade é que com Jesus, os seus convites, num primeiro momento, não são nada agradáveis. Como diria o próprio apóstolo Paulo na sua carta aos Hebreus, no capítulo 12, as corrigendas divinas em nossa vida, num primeiro momento, na imensa maioria das vezes, não são nada agradáveis. Ao passo que depois de um tempo, se nós as aceitamos, se nós vivemos o que elas nos propõem, tornam-se em nós frutos de paz, de renovação e de melhoria. Agora, certeza, todo convite da ilusão é agradável, porque senão não nos iludiria. Então a gente tem que estar mais atento a que tipo de convites estamos esperando. É isso que Emmanuel quer dizer com capricho pernicioso. A gente fica esperando o convite ao nosso molde, do jeito que a gente quer, do jeito que agrada. Eu ir lá naquela casa espírita, cheio de dificuldade, pessoal brigando, pessoal com problema, um não entende o outro. Eu vou lá viver com aquele fulano, com aquela pessoa, eu quero a distância, etc, etc.
O convite de Jesus surge mais ou menos nesses termos, mas o capricho pernicioso nos faz recusar. Ou desatenção, é o outro motivo que ele dá. Voltando à parábola que citávamos, Jesus faz questão de dizer, na hora que eles negam lá o convite, ele diz assim, não deram atenção, não fazendo razão, não dando valor ao convite. Um disse, eu vou para os meus negócios, outro disse, eu vou para o meu campo. E é assim que uma vasta quantidade de criaturas da terra vai vivendo, acreditando que as questões espirituais são meros acessórios na vida, acreditando que depois conseguiremos estar na festa sem ter trabalhado pela túnica, sem a ter tecido. A gente vai considerando as questões espirituais sempre em segundo plano, para depois, para amanhã, mais como um ritual mesmo do que propriamente algo que seja a essência da nossa busca e da nossa vida. E aí depois chegamos ao mundo espiritual com a consciência tardia do pouco aproveitamento e ficamos às vezes a lamentar, mas eu não percebi o convite, não atendi, não atentei para o chamado. E o Senhor nos mostrará quantas vezes, de quantos modos nos buscou. É o que Emmanuel faz questão de frisar nesse prefácio do livro Paulo Estevão. O convite, ele diz assim, muitos acrescentarão ainda que Paulo recebeu um convite direto. Ele foi buscado diretamente por Jesus. Em espírito foi lá. E a gente sempre tem justificativa. Mas ele foi buscado diretamente por Jesus. E eu não. Eu nunca vi Jesus. Ele nunca apareceu para mim para me chamar. E aí, Emmanuel, até para isso, ele traz a sua consideração, dizendo assim, que muitos alegarão, buscarão recorrer a essa justificativa, mas, na verdade, todas as criaturas menos rudes têm a sua convocação pessoal ao serviço com Jesus. O convite chega, às vezes de maneira sutil, de muitos modos diferentes, mas nós, por essa desatenção ou pelo capricho pernicioso, recusamos o generoso apelo do Senhor. O que nos faz refletir, o que nos convida a pensar melhor sobre a natureza dos convites. Já falamos da escolha e dos escolhidos, e sobre os chamados então. Como são? Qual a natureza? Porque às vezes a gente associa os chamados só aquele chamado mais direto, O Emmanuel não falou agora que cada um tem a sua convocação pessoal ao serviço com Jesus? Alguém poderá dizer, eu nunca recebi mensagem de espírito me chamando para trabalhar aqui na casa, para fazer isso ou para aquilo, para me orientar como fazer aquilo ou aquilo outro. Eu nunca recebi uma mensagem direta. Alguém, um trabalhador aqui da casa, não me convocou, não me chamou. Esses convites até poderão existir, mas não são a maioria. A maioria dos convites, dos chamados de Jesus são mais sutis, pedindo de nossa parte mais atenção, mais abertura de campo, de percepção, para podermos aceitá-los. Porque é só tentando para esses convites mais sutis que nós vamos despertando depois para os convites mais graves. Vamos nos habilitando, nos capacitando para os convites depois mais diretos, mais efetivos. Nesse sentido, recordo-me de uma outra mensagem do Emmanuel, agora no livro Instrumentos do Tempo, capítulo de número 24, chamada Chamamentos, em que ele vai dizer assim, que se a gente aguçar os ouvidos, nós vamos assinalar os múltiplos chamados do Senhor a cada dia, visando o nosso próprio aperfeiçoamento. Diz ele que os apelos do céu ressoam em toda parte, sem palavras, sem abalo, sem ruído. De um modo geral, os apelos do céu, os chamados do céu a essa festa, à nossa renovação, são sutis. A gente precisa ir trabalhando uma certa percepção para ver que Jesus estava nos chamando muito antes do que imaginávamos, porque foi o que se deu com Paulo, à época ainda Saulo, quando ele cai em frente ao mestre às portas de Damasco, ele tem aquele insight, aquela percepção. Registra lá Emmanuel, Saulo ali percebeu que o Senhor o havia chamado por todos os meios e de todos os modos. A conversão de Abigail, o caminho dele que se cruzou com Ananias ou com o próprio Estevão, tudo aquilo já eram convites sutis de Jesus
a meditar naquelas novas verdades, naquelas luzes que agora cruzavam a sua vida. Por isso, Emmanuel também vai nos dizer o seguinte: toda vez que fores induzido pelas circunstâncias a ouvir as verdades do Evangelho, não admitas que o acaso esteja presidindo a semelhantes eventos. Forças ocultas estarão organizando essa oportunidade a fim de que estejas informado quanto ao próprio caminho. Meu amigo, minha amiga, toda vez que o Evangelho chegar até a sua vida, o seu coração, a acústica da sua alma, não acredites, seja você uma vítima, um objeto do acaso. Forças ocultas, amigos diletos e sublimes que te acompanham há tanto, mobilizaram as circunstâncias para que estivesses ouvindo mais uma vez o convite renovado. Então a gente está trabalhando, a gente vem à casa espírita, a gente busca estudar, buscamos orar, no fundo, para ampliarmos a acústica da nossa alma, a capacidade de nossa percepção, para vermos que os convites são muito mais abundantes do que julgávamos. Porque quando a gente ouve a frase, muitos os chamados, poucos os escolhidos, geralmente a gente pensa em quantidade de pessoas, né? Mas se a gente pensar em quantidade de convites? São muitos os chamados, mas poucos são aqueles que a gente percebe e escolhe acolher. Porque a misericórdia do Cristo, de Deus em nossas vidas é tanta que Ele não manda um convite de vez em quando, Ele manda convite a todo dia. A gente só precisa treinar a percepção. Porque, em geral, os convites não chegam assim formais. Fulano de tal, você é convocado pela espiritualidade superior a trabalhar no passe na casa espírita. Fulano de tal, você é convocado pela espiritualidade superior a ser na sua casa um esteio de mais paciência. Em geral, os convites não chegam assim. Eles chegam de outra maneira. E o Emmanuel, na mensagem citada do livro Instrumentos do Tempo, nos traz alguns exemplos. Ele diz assim, a respeito dos chamamentos de Jesus, é, por exemplo, a dureza de coração, que pede de nós, que chega em nossas vidas como um convite ao exercício da piedade. A dor com a qual cruzamos é um convite, é também um chamamento do alto, que pede de nossa parte o reconforto, o bálsamo. Mesmo a calúnia que nos visite chega na condição de um chamado do alto, à prática, ao exercício do perdão e do esquecimento. A sombra que nos cerque chega também como um chamado, como um convite do alto, para acendermos ainda mais a lâmpada de nós mesmos, infundindo inspirações para o bem. E assim, quaisquer outros traços de sombra, por exemplo, que venhamos a encontrar em nossos passos, chegam como convites de Jesus para acendermos traços de luz, para expressarmos uma outra face, bem no espírito da oração de Francisco de Assis, onde houver um traço de sombra, que eu acenda um traço de luz. Então, onde houver discórdia, que eu traga a bênção da harmonia, onde houver mentira, que eu traga a bênção e a luz da verdade. Todo traço de sombra, no fundo, é um convite. E também todo aspecto do bem. Porque o bem, onde o enxergarmos, seja quem for que o esteja a operar, chega para nós como um convite, para o estimularmos, ou para o expandirmos também em nossa vida. De modo que, para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, tudo vira convite. Tudo é chamamento, seja para glorificar o bem, seja para diluir as sombras do mal, pela luz desse mesmo bem. De modo que ninguém com mínima consciência espiritual poderá alegar que não recebeu de Jesus convites, oportunidades. Como aquele caso envolvendo Simão Pedro, que após a crucificação, na casa do caminho, ora a Jesus pedindo que lhe enviasse trabalho. Ele, emocionado na prece, tem aquele momento ali de conexão com Jesus, que então lhe aparece materializado, dizendo, aguarde, Pedro, que então lhe enviarei trabalho.
No outro dia, Pedro inicia os seus afazeres, esperançoso de que o Senhor lhe enviaria as possibilidades. Quando de repente é surpreendido por uma muvuca, um movimento lá fora, alguém bate a porta, ele abre, então dá de cara com o indivíduo que fugia da multidão. Ele que havia surrupiado os bens de um outro indivíduo e que fugia de ser linchado, pedia-lhe acolhimento, que fosse salvo da turba que o perseguia. Simão, no entanto, o escorraça, dizendo: como assim? Vem buscar apoio, vem buscar amparo numa casa como essa? Não vês quem és? Né? E o escorraça dali para fora. Passado um tempo, de novo, um burburinho lá fora, um movimento. Ele abre a porta e dá de cara com uma mulher sofrida que lhe pedia acolhida. Era uma mulher, naquele contexto, né, de uma vida um pouco duvidosa no âmbito da sexualidade e que ali também era perseguida pela multidão que queriam apedrejá-la. E ela pede então socorro, auxílio. Mais uma vez, Pedro é duro, áspero. Era ainda um discípulo em formação. Volta-se para ela e diz: como você ousa desonrar a pureza, né, dessa casa, desse ambiente? E é expulsa. E por fim, mais adiante ainda, naquele mesmo dia, ele ouve um barulho na porta. Quando abre, um corpo cai estirado. Era um indivíduo completamente ébrio, que havia se escorado na porta e agora caía ali naquela condição, também pedindo um certo auxílio. E mais uma vez Simão o expulsa, dizendo: como ousas, nesta condição, penetrar nesta casa? À noite, meio que desapontado, volta a orar a Jesus, indagando-lhe: mestre, onde o serviço que me prometeste? Onde a possibilidade de servir? Quando Jesus então lhe aparece e lhe diz: ora, Pedro, hoje, pelo menos por 3 vezes, eu te chamei, eu te convidei a servir, mas não pudestes ainda perceber o convite, o chamamento. Porque, em geral, essa é a natureza do chamado de Jesus. Não é o que nos agrada, não é o que será cômodo, é o que pedirá de nós esforço, sacrifício, renúncia, porque esses são os elementos, são os fios por meio dos quais vamos tecendo a túnica de escolhidos. Esforço, renúncia, sacrifício são a chave daqueles que conseguirão sair da condição de muitos para entrar na condição dos poucos que já entenderam o que seja servir. São aqueles que terão passado a porta estreita, que não mais, como diz Emmanuel, estarão apenas convencidos de Jesus, mas já efetivamente convertidos a Jesus e a sua proposta. São aqueles que se privam do que é mais agradável ou cômodo agora, para encontrarem depois da luta e do sacrifício com Jesus, uma alegria e um contentamento que não haviam experienciado até então. Algo diferente, algo jamais visto. E é para isso que nós precisamos despertar. Porque, como dizíamos, a vida está repleta de convites, de chamamentos, muitos deles para perseguirmos ilusões. E são esses os caminhos que, em geral, temos caminhado, os quais temos percorrido para chegarmos ao final desencantados, desiludidos, por mais uma vez termos escolhido aqueles caminhos, as portas largas, e não os caminhos de Jesus, as portas estreitas. Por isso o detalhe na parábola, não sei se repararam, Jesus envia os seus mensageiros às saídas dos caminhos para convidar. Ora, o que é o símbolo das saídas dos caminhos? São justamente os corações que têm fechado o ciclo de ilusões, que já estão cansados de percorrer os mesmos caminhos, que estão saindo dos antigos caminhos e procurando com o Mestre novos caminhos, novas experiências, novos sentimentos. Por isso, Cristo busca-nos e encontra-nos, em geral, depois das dores e desilusões mais amargas, porque é quando estamos, enfim, nas saídas dos caminhos, dizendo a nós mesmos, concluindo com nós mesmos: já não mais me satisfaz esse tipo de busca, já não é mais esse o alimento que busco, não mais o prazer efêmero, não mais os louros do mundo, não mais as glórias efêmeras, anseio por algo mais profundo, algo mais perene. E é isso que Jesus tem a ofertar ao coração que busca uma experiência
jamais antes vista. Uma alegria que não há par no mundo. Um contentamento, um alimento que não se compara a nada que o mundo nos possa oferecer. São a estes que estão nas saídas do caminho que Jesus principalmente busca, porque são aqueles que já, vencendo ilusões, abriram-se a um novo caminho que o Senhor há de lhes traçar. É essa percepção que nós precisamos construir, abrindo a nossa mente, abrindo o nosso entendimento para esses tantos chamamentos que dia a dia nos visitam o coração, pedindo a sincera adesão para que, pelo esforço, façamos-nos pelo alto escolhidos para expandir essa mensagem. Porque nos planos, nos trabalhos aqui do mundo mesmo, nenhum gestor de uma empresa escolherá para conduzir um grupo, um projeto, aquele que não se capacitou para tanto. Assim também nas empreitadas espirituais. É preciso cresçamos com o Mestre, incorporemos a sua mensagem, afinemos a nossa sintonia pelo seu diapasão, para que sejamos em suas mãos instrumentos mais propícios à realização neste mundo dos seus desígnios. Foi o que Paulo fez, assim se construiu, a ponto de um dia poder dizer, sem pretensão ou vaidade, já não sou mais eu quem opera ou vive, agora é o Cristo que vive e que opera em mim. Isso é fazer-se escolhido, isso é escolher com Jesus. É passar a porta estreita, é deixar de fazer o que muitos, o que a maioria faz, para fazer o que poucos já tiveram a coragem de fazer. Porque foram esses poucos os que mais transformaram o mundo. Foram esses poucos que deixaram legados cujos séculos, cujo tempo não tem podido abafar, esconder ou destruir. São os poucos que tiveram a coragem de servir a todo custo, a todo preço, com renúncia e com sacrifício, que puderam encontrar a presença mais viva de Jesus ao seu lado, em si mesmos, para com ele servir. Recordo-me de uma historinha que penso ilustra bem o que seja essa proposta de muitos os chamados, poucos os escolhidos. É uma historinha que é contada no prefácio do livro Pontos e Contos, o livro é de Humberto de Campos, irmão X, e na verdade ele resgata uma história de um escritor americano muito conhecido chamado Longfellow. E ele fala-nos da história de um monge que vivia ali na sua cela, sempre orando a Jesus, esperando ter a oportunidade de encontrá-lo um dia, de poder conversar com ele. E certa feita, tão profunda e tão sincera foi a sua oração, que ao dar por si, percebeu que não estava mais sozinho em sua cela, em seu pequeno quartinho. De repente percebeu que o Mestre ali estava, junto dele. Nesse exato momento, tomado de emoção profunda, as lágrimas a lhe banharem a face, ele ouve os sinos do mosteiro a tocar, indicando a hora de trabalhar, junto aos aflitos que se aglomeravam na porta do mosteiro. Seu coração então se viu dividido. Por um lado, o sino a chamá-lo para servir. Por outro, ali Jesus, diante dele, em sua cela, aquela convivência sublime. Entre o que era mais agradável e o chamado do dever, escolheu ele o chamamento do dever. Com muito custo, ergueu-se, deixou Jesus em sua cela e foi em direção ao serviço, junto aos aflitos. Por lá operou, trabalhou, consolou, amparou e depois de algumas horas, fim do serviço, voltava para sua cela a pensar naquela oportunidade valiosa que havia tido, mas que infelizmente não tinha podido curtir tanto quanto desejava. Ao chegar em sua cela, no entanto, qual não é a sua surpresa? Jesus ali estava a lhe esperar. E a lhe dizer, se tivesses permanecido, eu aqui não teria ficado. Mas como foste servir, atendendo ao chamado, foste escolhido, portanto, e isso nós acrescentamos de nossa parte, foste escolhido para estar mais junto de mim e da minha convivência. Essa é a proposta, essa é a diferença entre muitos os chamados, tantas as possibilidades que nos surgem cada dia, e aqueles poucos que já têm podido ouvir a voz do bom pastor, lhes conclamando a servir. Que sejamos destes
que tenhamos a coragem de cruzar a porta estreita, aquela que é o filtro entre os muitos e os poucos, a passarmos então a figurar na conta, no número daqueles com os quais Jesus possa contar. Porque a sua causa no mundo, como ele disse um dia a Zebedeu, ainda não é a do número, mas a da verdade e a do bem. Poucos são na terra ainda os verdadeiramente comprometidos com a verdade e com o bem. Mas felizes destes, porque Jesus também está comprometido com a verdade e com o bem. Estarão, portanto, com ele, junto dele, caminho fora. Que Jesus nos abençoe a todos, que possamos ouvir e, sobretudo, acolher, aceitar o convite de Jesus. Paz e bem.